Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, 24 online. Bom dia, gente. Mais um webinar da Qualitours, né? Seguindo aí nessa linha dos nossos webinars semanais, estão fazendo bastante sucesso. Espero que estejam todos gostando. Hoje é um webinar bem especial, faz tempo que a gente não faz um webinar de UniWord na Qualitours, era um produto que a gente fazia bastante no pré-pandemia, e eu acho que desde que a gente voltou, chegou aqui na Bflight, não tinha feito webinar ainda. Então hoje vai ser muito bacana. Eu tô aqui com o suporte da Adriana, aqui da equipe da Qualitours, que navegou na UniWorld há poucas semanas, né? Desembarcou, fez um roteiro do Castelos ao longo do Reno, né? O Adri foi isso, foi de Basel a Isso mesmo, Amsterdã. isso mesmo. Então um roteiro muito bacana e é uma companhia diferenciada, né? Eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Para apresentação. Dá um joinha, Adri, quando estiver vendo, por favor. Pode ir. Show de bola. Gente, como eu falei, a UniWorld ela é uma companhia fluvial, né? O que que isso significa? Que ela navega em rios. O principal destino da UniWorld são os rios na Europa, né? Tem o Rio Danúbio, o Rio Reno, o Moselle, enfim, a gente tem um mapa em alguns slides mais para frente, mas ela também navega no Mekong, ali na Ásia, tá Isso. bom? Mas o produto principal dela realmente é na Europa. A gente vai dar uma pincelada aqui em tudo que a companhia inclui, né, nos principais pontos de inclusão, o que está incluso, o que não está, características da companhia, mas é claro que eu não vou passar em barco por barco, porque são 17 navios, tá bom? E mais um em construção com previsão de inauguração no ano que vem, Ano que 2025, vem. tá bom? Antes de começar aqui, temos diversos vídeos na apresentação, tá, pessoal? Falar um pouco do conceito de um cruzeiro fluvial, né? A gente fala que é um hotel flutuante, né? E é uma navegação super tranquila. Então, para aquele cliente que tem sempre um pé atrás com o cruzeiro, que fala, pô, eu sou uma pessoa que enjoa fácil, vai balançar bastante, eu tenho medo de ficar preso no alto mar, de ter essa sensação de que não tem nada em volta. Esse é o produto ideal para a pessoa, tá? Uma navegação super tranquila. A todo momento você tem margem dos dois lados, né? Você está enxergando terra. E por ser rio, não ser mar também, não tem essa questão de ficar muito mexido, né? Muito pelo Então, contrário, é quase um balanço de berço, assim, bom para ninar. muito bom. Então, é um produto diferenciado, tá? E que principalmente na Europa, né? Não só a Uniworld como outras companhias fluviais também, sempre a Europa é o principal. Você consegue conhecer muitas cidades históricas, muitas cidades não tão conhecidas, cidades menores. Você consegue passear de bicicleta, a gente vai falar um pouco na frente, mas esses navios todos têm bicicletas, né, para os hóspedes saírem por conta própria. Você tem diversas excursões diferenciadas, né, exclusivas, que a gente também vai falar um pouquinho. Então é um produto que está muito em alta, a tendência é continuar em alta, e quem faz esse tipo de navegação com certeza quer repetir, né? Eu sempre tenho muitos feedbacks das agências que os clientes adoraram e querem fazer um outro roteiro, querem conhecer outro rio, querem conhecer outras cidades, tá bom? Vou dar sequência aqui, a gente tem agora o primeiro vídeo da apresentação. Gente, tá sem som. Problemas técnicos a gente resolve rapidinho. Eu compartilhei sem som, foi erro meu mesmo. Agora vai, pessoal. Sorry.
Bom, gente, vocês viram aí no vídeo bem bacana, né? Mostra alguma dos destinos, alguma das possibilidades de excursão, um pouco do que tem dentro do navio. Como vocês puderam ver, né? Não sei se vocês chegaram a pegar a informação, mas a gente tem uma média da Uniworld de 120 hóspedes por navio, né? O que é muito pouco, é uma navegação muito exclusiva e que abre a oportunidade de se aproximar desses hóspedes, né? Como a Adriana pode até falar para a gente nesse cruzeiro que ela foi, né? Nos primeiros dias, cada um na sua mesa, né? Com seu grupo de amigos, mas mais para o final, todo mundo já interagindo junto, né, Adri? Exatamente. No primeiro dia, todo mundo quietinho, e a gente foi num grupo de brasileiros, era só a nossa mesa que falava. No segundo dia, o negócio foi aumentando, o terceiro, no último dia, já parecia que era uma festa em família, todo mundo junto, todo mundo conversando, não era só a gente que dava risada, era o restaurante inteiro que conversava, um interagia com o outro, porque você sempre senta, como não tem mesa pré-determinada, você senta na mesa que tiver disponível, e detalhe, o restaurante acomoda todos os passageiros do navio ao mesmo tempo, então é um turno de jantar só e todos jantam juntos. Então você senta na mesa que tiver disponível e você vai conversando com as pessoas, seja no restaurante, seja nas excursões. Então no último dia todo mundo já se conhece praticamente, já está uma grande família, todo mundo conversando, brincando, já super interagindo. É bem legal. Isso aí. Bom, gente, como eu falei, né, é uma categoria que a gente fala aqui, né, de luxo e all inclusive, tá bom? Então, nos roteiros de Europa, tá, gente, você tem o open bar alcoólico, né, durante todo o dia, não importa o horário, tá certo? Aí a gente põe um asterisco aqui, tá bom? No roteiro de Egito, certo, Adri? Que a gente tem a Isso. bebida alcoólica apenas nas Durante as refeições principais, refeições, almoço e isso. jantar, né? Uhum. E no roteiro de Ásia, que faz o Rio Mekong, a gente tem que a gente chamou, né, ontem, batendo a apresentação, a gente falou que é um quase all inclusive, né? Porque é É, bebida das 6 da manhã às 23 6 da manhã às 11 horas. da noite. 6 às 11 da noite. Então acho que tá suficiente da gente considerar um all inclusive. Mas, né, na Europa aí sim 24 horas por dia, tá, gente? A questão das refeições, né? As refeições são de produtos frescos, né? Uma Sim. navegação fluvial, ela ajuda a você ter sempre produtos frescos para servir para o cliente, né? Inclusive tem excursões que começam de manhã que você vai com o chefe do navio até algum Para mercado comprar os local para comprar os ingredientes. ingredientes que vão ser preparados no almoço, né? Tem Isso. alguns portos, alguns roteiros que tem esse tipo de excursão, tá? A Uniworld também trabalha com uma questão de transfer do aeroporto para o porto. Aqui temos outro Uhum. asterisco que tem algumas questões, né? A primeira se você está chegando no mesmo dia que é o embarque, aí sim eles têm esse serviço e é dentro de uma janela, né? De uma De janela horário. de horário que Uhum. eles têm esse shuttle, tá bom? Isso. Aqui nós da Qualitours desde que eu estou aqui, né, e eu sei que desde antes de eu entrar sempre falaram isso, a gente vai sempre indicar para vocês para o cliente chegue um dia antes, tá, É. gente? Um dia antes do embarque. Pode ter extravio de bagagem, pode ter algum problema, Atraso de voo. atraso de voo, então, assim, eu espero que o cliente não tenha problema e também não tenha que pegar esse transfer da companhia, porque ele vai ter chego um dia antes, vai estar totalmente preparado, tá bom? Gratuidades a bordo já estão incluídas na tarifa, então ninguém vai esperar que vocês paguem, que o cliente de vocês pague gorjeta a bordo, tá Uhum. bom? Só se você quiser, Só realmente. se quiser, é uma opção. Pô, gostei daquele bartender, me atendeu super bem Uhum. desde o primeiro dia, quero dar uma gorjetinha para ele, não tem problema, mas não esperam isso de você e nem vão cobrar do seu cliente quando fechar a conta, tá bom? Aqui deixa Temos, só por um favor. adendo. Às vezes, como você não tem mesa fixa para ser atendido, você termina sendo atendido por vários garçons no restaurante. Então, fica até complicado no final você definir para quem que você vai dar a gorjeta, porque assim, todos os que nos atenderam foram muito legais, muito solícitos, muito prestativos, muito simpáticos. Então, você fica até perdido. Nossa, o que que eu dou, para quem que eu dou, o que que eu faço? E aí
tudo está resolvido porque a gorjeta já está inclusa, você não tem essa preocupação. Só se realmente alguém que realmente se destacou no teu atendimento, aí se você quiser, opção sua, dar alguma coisa extra, porque é complicado você escolher para quem dá. Isso aí. Também temos em todo o porto de parada excursões selecionadas e cuidadosamente desenhadas pela equipe da UniWorld, tá bom, gente? E aí, conforme a Adri me confirmou, me corrija se eu estiver errado. Toda parada tem excursão inclusa, Sim, toda. mas nem toda parada tem excursão que paga a parte, né? Tem algumas excursões Exato. mais elaboradas ainda que tem sim um Uhum, custo, mas não são em todas as paradas. Mas isso. todas as paradas sim têm Tem. opções Uhum, incluídas, sim. inclusive opções que você consegue casar horário e fazer duas excursões Duas no em mesmo no mesmo dia. dia, uma de manhã e uma à tarde, tá, gente? Porque às vezes, ou duas no mesmo lugar, ou algumas vezes o barco está em uma cidade na parte da manhã, aí durante o almoço a gente faz a navegação, vai para outra cidade e tem outra excursão naquela nova cidade na parte da tarde, sempre incluso. Temos Wi-Fi, né, gente? Agora já modernidade, Wi-Fi, todos os navios com Wi-Fi incluso na cabine. Todo dia, se eu não me engano, também tem uma aula de yoga de manhã, né? E tem tem horários de aula aula de yoga de ou alongamento, alongamento, né? uhum, Entretenimento a bordo também, gente. Toda noite vai ter pelo menos uma música ao vivo, né? Pra dançar, alguma sim, coisa do tipo, tá? Nas categorias suíte, a gente tem o serviço de mordomo, tá bom? uhum, Na categoria suíte. E em todas as cabines tem o roupão e o chinelo, e o chinelo, tá bom? que não é para Esses trazer. não é para trazer para casa. Se quiser, dá para levar, tem um custo extra que eles cobram, tá bom? Aqui, né, um exemplo da delicadeza, né, que é a apresentação e até o cuidado com a gastronomia, né, isso está em Sim, alta em todos os cruzeiros, mas como eu mencionei, no fluvial ele é mais presente ainda e tudo uhum, também varia, né, a Adri eu acho que vai mencionar até um pouquinho mais para frente a questão da isso, decoração dos navios que varia sim, de acordo com o itinerário, a comida é a mesma coisa, a mesma também. lógica, né, ela varia de acordo com o itinerário, né? Os produtos que estão sendo servidos, os pratos que estão sendo feitos, né? Então, É, tudo isso faz parte do aqui, DNA da Uniworld. isso. Bom, todo dia, café da manhã e almoço, eles são estilo buffet. O restaurante, pelo menos no barco que eu fui, era um só. E à noite, à la carte, sempre restaurante, o jantar em quatro tempos, sempre tinha a entrada, uma sopa, o prato quente, o prato principal e uma sobremesa. Sempre, sempre, sempre tinha opção vegetariana, tinha algumas alternativas sem lactose, gluten free, eles sempre davam alternativas, então se era massa, eles têm massa a bordo gluten free, e sempre tem um cardápio fitness que você consegue, porque você come, 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 não consegue nem sentir fome direito, então você tem as opções fitness, ou com salada, ou com grelhado e salada, sempre tem essas opções todos os dias. Boa, Adri. Agora, a gente tem o slide, quiser a gente dar uma foto, um exemplo, né, de um pouco das bebidas que estão inclusas nos principais roteiros aí, em todos os navios da Uniworld, né? Como a gente mencionou, eu vi que eu recebo um barulhinho aqui, eu sei que tem gente que está entrando um pouco depois, né? Os roteiros de Europa da Uniworld All Inclusive de bebidas 24 horas. No roteiro de Egito, que a gente também vai falar um pouco, as bebidas estão inclusas apenas no almoço e no jantar. E no roteiro de Ásia do Rio Mekong é das 6 da manhã às 11 da noite. Mas o nosso foco aqui, claro, são nos roteiros de Europa, e aí sim, ao inclusive 24 horas, que é uma lista um pouco de exemplos das bebidas que a gente tem, tá bom? Gente, esse slide aqui é um exemplo que a gente gosta de falar das excursões da Uniworld, tá bom? Que é a minha parte favorita dessa companhia, né? Eu acho que é o grande diferencial que eles podem oferecer, pelo menos para um cliente que tem o meu perfil, né? Eu adoro museu, por exemplo.
A Uniworld ela tem excursões exclusivas, visitas em museus fora do horário, por exemplo. Hum, Então, tem visitas de manhã, né? Algumas que eles chamam Morning with the Masters, né? Amanhã com os mestres, que você uhum, visita museus em determinadas cidades antes dele antes abrir de para o abrir. público em geral, uma visita guiada totalmente exclusiva para os clientes do navio. Então, isso é sensacional. Por exemplo, também o Museu de Arte de Viena, ou a Basílica de São Marcos em Veneza, que eles visitam à noite também, depois que já fechou para o público em geral, Isso. né? Então, é uma oportunidade muito boa para quem gosta, de museu, como eu adoro. é, então, vale a pena, tá? E são diversas cidades nos principais roteiros. E Eles também oferecem. Por favor, Adri. eles sempre tentam oferecer alguma coisa diferente. Então, nesse cruzeiro que eu fiz, por exemplo, a gente fez uma degustação de vinagre. A gente foi a um castelo para fazer degustação de vinhos. Então, sempre eles têm uma curadoria muito boa das excursões para tentar oferecer alguma coisa um pouquinho diferenciada e sair do lugar comum para ser realmente um motivo a mais para fazer o New World. Aí, eles também, gente, como eu tinha falado no começo da apresentação, eles também têm bicicletas a bordo, né? Até 25 bicicletas a bordo dos navios. E essas bicicletas são para os hóspedes que querem fazer excursão por conta própria, né? Para eles Isso. pegarem as bicicletas e saírem pela cidade. Porque a Adriana mesmo, no roteiro que ela fez agora, né, do Castelos ao Longo do Reno, como ela falou, teve uma excursão que ela foi em um castelo e fez degustação de vinho. E tem também, ela fez uma excursão que foi passeio de bicicleta. Só Isso. que essa excursão foi contratada uma empresa terceira que veio com guia e veio com as próprias bicicletas, Bicicletas para deixar as bicicletas do do navio para os navio hóspedes que disponíveis. queriam continuasse disponível para os hóspedes que queriam sair por conta própria. Então Uhum, teve uma excursão desenhada pela Uniworld de bicicleta que não usou a bicicleta deles, do deixaram a barco. deles para os hóspedes. Exato. Então, outro ponto aí bem bacana, dessa característica forte deles das excursões, E tá? lembrando, por ser cruzeiro fluvial, muitas cidades, principalmente as maiores, elas foram criadas no entorno dos rios. Então, em algumas, assim, em muitas, na verdade, a gente para praticamente no centro da cidade. Então fica muito fácil você pegar a bicicleta, sair para passear, você vai estar muito bem localizado, é fácil você visitar vários pontos, seja a pé, seja de bicicleta, porque você normalmente está muito bem localizado num cruzeiro fluvial quando você para nas cidades. Nunca é um porto, a gente está 3 horas distante do centro. Não, você desce no centro. Isso é muito legal. Aí. Gente, outra questão das excursões, tá? Também tem excursões fora do horário normal, né? Para a vida noturna, né? Normalmente a gente pensa em excursão de manhã e à tarde. Não, tem excursões às vezes que vão para uma orquestra que toca à noite e depois volta para o navio. Então, como eu falei também, tem a excursão, por exemplo, do Museu de Viena ou da Sim, Basílica de Veneza, que também é à noite. isso, Então, muda um pouco do que a gente está acostumado no que a gente chama aí dos cruzeiros regulares, isso. né? É, O serviço deles é muito interessante, tá, gente? Eles têm uma razão de um tripulante para cada dois hóspedes, dois a Dois três e meio, hóspedes, isso. que num barco para 120 pessoas é suficiente, né? É um atendimento super personalizado, e como a gente falou, Uhum. na categoria suíte você ainda conta com mordomo, tá bom? Tá, aqui eu quero fazer um adendo muito especial, porque para mim, o serviço a bordo da Uniworld foi o melhor de tudo, o melhor de verdade. Eles estão sempre com um sorriso no rosto, eles são sempre super solícitos. Tudo, qualquer coisa que você peça, eles param o que eles estão fazendo naquele momento para te atender. E eles têm um cuidado tão grande com a gente que no meu grupo, por exemplo, tinha uma moça que ela não podia comer coisa com glúten. Eles já no primeiro dia, no primeiro jantar, eles vieram até a minha mesa, conversaram com ela e perguntaram se ela queria
pãozinho sem glúten, alguma coisa para entrada. E outra coisa que também foi muito legal é que tinha uma moça do nosso grupo que era aniversário dela naquele dia, só que ela não tinha falado para gente. Eles mesmos chegaram sem perguntar, eles já sabiam que ela era a pessoa que fazia aniversário, levaram o bolo, cantamos parabéns para ela, tudo sem, você não tem identificação. Eles buscam te identificar dentro dos passageiros para saber quais são as suas solicitações, quais são as suas necessidades, para se antecipar. Isso foi muito legal. O serviço deles realmente é algo primordioso. E não só o serviço, né, Adri, mas como as embarcações em si, né? São embarcações É, modernas, né? Até as mais antigas, né? Elas são reformadas anualmente no que é, precisa, né? Elas estão muito bem cuidadas, muito limpas. sim. E essa decoração também tem a ver com o Com destino, né? A destino, gente vai mostrar isso. umas fotos, por exemplo, do navio que faz a Lagoa de Veneza ali, que faz a Itália, com a decoração muito Tem com forte, as né? Com máscaras de tendências carnaval. da Itália. A gente vai mostrar fotos do navio do Egito com muita decoração que remete à cultura egípcia. Então, tudo isso traz uma experiência É, diferenciada para o cliente, né? Que ele se sente ainda mais imerso naquele inserido, destino. isso. O meu, que eram os castelos ao longo do Reno, a decoração do barco parecia sempre que a gente estava dentro de um castelo da Cinderela, por exemplo. Tudo para remeter ao destino que a gente estava fazendo. É bem casada, é a experiência completa. Como a gente falou, gente, a suíte tem algumas questões diferenciadas, por exemplo, o serviço de mordomo, um espaço maior que as outras cabines e um frigobar que é bem cheio e se você vai consumindo, eles vão adicionando novamente. Essa questão do frigobar é importante porque pode variar de navio para navio, mas todas as suítes têm frigobar. E, Sim, por exemplo, o navio que a Adriana foi nesse roteiro do Reno, a cabine dela não era uma suíte, não é. tinha o Não frigobar, tinha frigobar. tá bom? Como a gente tinha mencionado também, todo dia tem, de manhãzinha, tem aula de yoga ou tem uma aula de alongamento, Hum? né? Então, para aquele hóspede que tem a coragem de acordar 5:30 da manhã, 6 da manhã para estar nessa aula, é muito interessante. Pega o nascer do sol, vai estar sempre em paisagens bonitas. Antes do café. Antes do café. Como eu falei, né, uma navegação fluvial você tem margem sempre dos dois lados, então, mesmo que esteja um dia de navegação, o que é difícil nos cruzeiros fluviais, tá, gente? Normalmente, diferente de cruzeiro marítimo, que às vezes você tem dia que você fica o dia inteiro navegando. No fluvial, não, porque são muitas cidades. Tá? Então provavelmente essa hora você já está ancorado, o navio já está Uhum. chegando, então você já está com uma visão da cidade. Como a Adriana falou, na Europa essas cidades foram construídas em volta dos rios, então você com certeza vai estar com uma paisagem muito bonita, né? E a arquitetura da Europa não tem nem o que falar, né? Aqui uma olhada nos rios, né? Que a Uniworld Jordan navega, passa, né? isso. São diversos rios, né? A gente tem, inclusive em Portugal, a gente tem o Rio Douro, que pega até a Espanha. A gente tem o Rio Danúbio, que é o principal, né? Que tem a maior quantidade de roteiros, mas tem também o Rio Reno, o Rio Saône Moselle. na França, o Mosela, enfim, diversos rios, tá bom? Tem inclusive, né, o roteiro aí que eu falo da Lagoa de Veneza também, que corta a Itália, ele é um roteiro super Hum? bacana, que a gente vai mostrar até um vídeo dele um pouco mais pra frente, tá bom? Mas aqui, para quem também quiser tirar um print, estamos falando de 17 países Ai, que a isso. Uniworld navega, tá, durante o ano, com itinerários que variam, né, de um mínimo de 7 noites até um roteiro mais longo de 24 noites, tá bom? A média desses 17 navios que já estão navegando é de 120 passageiros para 46 tripulantes, o que é, como a Adriana falou, suficiente, né? Para essa pouca quantidade de passageiros é muito mais fácil de controlar, de lidar e
oferecer um serviço de alto nível, tá Sim. bom? Como eu falei, estamos falando aí até de 8 rios, 9, se a gente contar o de Veneza, tá bom? E que é um roteiro exclusivo da Uniworld, tá? Esse do Venice Lagoon. Falando nele, tá bom? A gente vai agora, eu vou mostrar um pouco do navio, tá? Que é o SS La Venezia, e a gente vai ver um vídeo, tá bom? É um roteiro super bacana, super diferente, né? Vocês puderam ver aqui no slide anterior, exclusivo da Uniworld por enquanto, tá bom? Então a gente tá falando aí do SS La Venezia, tá bom? Uhum. É, As fotos com a inaugurado. decoração que Isso que a remete ao gente tinha lugar. mencionado, né? A decoração dos barcos remete ao destino que eles estão, né? Um navio inaugurado em 2003, mas como eu falei, eles todo ano olham para o navio e aí quando tem uma reforma maior, né? Uma reforma considerável, é essa de 2020, né? E a gente está falando de 126 passageiros, né? Na média que a gente falou de 120 para 42 tripulantes. E a gente aí tá tem diversas categorias de cabine, mas nenhuma é interna, tá, gente? A gente não tem Uhum. cabine interna na Interna, Uniworld, nenhuma. ou seja, uma cabine que não tenha nenhuma janela. É. É uma companhia que é a partir de cabine externa, né? Com a Uhum. janela. Vamos pro vídeo aqui. Suddenly, she passes right in front of me. Suddenly, feels like I'm gonna fall. I can see all of my dreams so perfectly. Suddenly, love's not a dream at all. It's not like me giving my heart so hastily. Suddenly, I'm in the thick of love. Suddenly, I spot her walking right towards me. Could it be that I have half a chance? I'd agree, I've got to do it casually. So suddenly, I'm asking her for a dance. Suddenly, she could be the one who cares for me. Nobody thought I'd have half a chance. Funny, she's the special kind that you rarely see. Possibly this could be a fine romance. Now I see just what your love is meant to be. Suddenly, I have a new romance. Lindo, hein? Não tinha percebido essa decoração da proa do navio Muito com a legal esse vídeo máscarazinha, ficou. né? Muito bom, muito bom. Gente, agora já vamos passar para um outro navio que vende bastante aqui, né? Que a gente quis dar um destaque, né? Como eu falei, eu não vou destacar os 17, a gente vai destacar principais, tá? Que é o SS São Gabriel, que ele faz o roteiro do Douro, né? Do Rio Douro, em Portugal. Foi inaugurado em 2021 e ele é bem exclusivo, né? Ele é para 100 passageiros apenas. É, E aí, gente, já acho que já dá pra gente falar aqui, né? Mais pra frente a gente também. Até que o próximo slide já fala dos temáticos, gente. A Uniworld ela tem roteiros temáticos. O que isso Isso. significa?
Ela tem, né, o próximo slide a gente vai falar do mercado de Natal, por exemplo, que é Que é maravilhoso. lindíssimo. Mas Ai, a Uniworld também, por exemplo, o roteiro que a Adriana fez foi um roteiro temático, Castelos ao é. longo do Reno. Ela fez, né, um roteiro para conhecer castelos. Aqui, né, no, com SS São Gabriel, a gente tem saídas regulares também, mas tem saídas, por exemplo, que todo dia o cliente está visitando vinícolas, né, um roteiro focado em vinhos. Né, às vezes Uhum, mais de uma vinícola por dia, que fica ali, né, no caminho do Rio Douro. isso. A Uniworld tem alguns temáticos de golfe, por exemplo, que o seu cliente vai para cursos de golfe, tem especialistas a bordo também. Temos cruzeiros com foco em criança também, tem um slide mais para Mais frente. pra frente. Então, também tem esses produtos, fica bem destacado no site deles, mas a nossa equipe também aqui está totalmente preparada para passar as datas para vocês. Pô, João, Uhum. quero saber. E não é só em Portugal, por exemplo, que tem esse roteiro temático do vinho, tá? Pô, João, meu cliente adora vinho, eu gostei, quero oferecer para ele algumas opções. Pede para nossa equipe aqui, a gente dá algumas opções para vocês, tá bom? Aqui só um adendo que eu esqueci de mencionar na comida. Pequeno detalhe, os vinhos que a gente pôde provar, tomar durante todo o nosso cruzeiro, eles eram da região de que o meu navio navegou. Então, eram vinhos ótimos durante todo o roteiro, não tem nem o que falar. Então, do mesmo jeito que as comidas são produtos locais, os vinhos também são locais, com esse pequeno detalhe que os vinhos, então, são todos ótimos. Então, só um adendo que Boa. Gente, eles têm os cruzeiros que eles falam de férias, mas aqui a gente está falando, né, dos cruzeiros temáticos de mercado de Natal da Europa, né? Aqui estamos com só apenas agentes de viagens, né? Então eu tenho certeza que todos sabem o quanto os mercados de Natal europeus são famosos. Se alguém aí já teve a oportunidade de ir, coloca aí no chat pra gente qual foi a experiência, o que que achou, se foi de fluvial ou se foi por conta própria, apenas no terrestre. Eu tenho certeza que foi uma experiência muito bacana, né? A gente estava vendo aqui passando pela apresentação ontem, viu o vídeo aqui do Mercado de Natal e dá muita vontade mesmo de ir. E é uma grande oportunidade, né? Um roteiro totalmente diferenciado para oferecer para o seu cliente. A gente vai passar um vídeo aqui nesse próximo slide. Então, Rio Reno e Rio Danúbio, pessoal, né, com os roteiros de mercado de Natal, dá tempo ainda de comprar, a gente sabe, né, vocês sabem, brasileiro adora comprar de última hora, né? Então, Natal tá aí em dezembro, né? A gente não vai adiantar o Natal aqui no Brasil, então vai se manter na data certa, dá para ir para Europa, tá bom? Então, uma boa dica aí para os clientes que ainda estão indecisos para o final do ano. Falando nesses cruzeiros temáticos, né, gente? Também tem cruzeiros, por exemplo, que celebram a herança judaica, né? Que ao longo das paradas, ao longo das cidades, é, você visita locais históricos para o povo judeu, né? são os mesmos roteiros normais que a Uniworld sempre oferece, só que nessas saídas eles fazem as excursões com toda essa temática judaica. Então eles visitam alguns locais importantes, eles vão a museus ou a locais históricos, sempre com essa temática, mas é o mesmo roteiro, muda o enfoque um pouquinho só das excursões que são oferecidas, o que termina ficando muito mais interessante porque tem toda essa temática por trás. Seguindo na linha dos temáticos, né, gente?
A gente tem alguns cruzeiros que eles falam que é esse Generations Program, né? O programa de gerações, que são cruzeiros que eles também destacam, focados para o cliente ir com a família dele, Isso, né? Então temos algumas atividades exclusivas para criança, né? Como a gente vê aí na isso. foto, o pessoal cozinhando. Mas você tinha me dado outros exemplos ontem, Adri, né? Eles fazem tanto as atividades a bordo, como também as excursões, eles oferecem algumas opções que são para as crianças, direcionada para as crianças. Então, eles vão visitar, desculpa, a fábrica de chocolate, algum parque que tenha brinquedo, sempre voltado para a criança. Vamos lá, temos mais um vídeo. Gente, só um adendo também que eu lembrei agora. Aqui uma experiência minha. Eu sempre achei que um cruzeiro fluvial fosse, sim, para quinta idade. E não é. Me surpreendeu. No que a gente fez, tinham pelo menos 3 famílias com adolescentes. Então, mesmo não sendo um cruzeiro temático ou voltado para as famílias, tinham adolescentes a bordo. A média era, sei lá, uns 50 anos, se fosse assim, da faixa etária, mas tinham adolescentes a bordo que curtiram muito, que estavam super entrosados, conversavam com todo mundo, então isso foi uma surpresa para mim, que eu sempre achei que a faixa etária fosse muito mais elevada do que realmente eu encontrei lá. Gente, aí aquele slide é um slide que dá uma compilada em tudo que a gente falou até agora, né, do porquê é um cruzeiro fluvial, né? A gente está falando de poucos passageiros, né? Uma média de 120, quando cruzeiros marítimos podem chegar, né, até 5 mil. Acho que eles fizeram esse slide antes da Royal lançar o Icon agora, então a gente sabe, pode ir até 6, 7 mil passageiros, tá bom? Temos menos cabines a bordo, né? Como a gente falou, tá sempre perto de alguma cidade, tem sempre margem dos dois lados, é uma navegação super tranquila. O embarque também é um embarque sem fila, justamente porque são só 120 passageiros em média, né? Então é muito rápido essa entrada, não tem nada de imigração, né? Você já tá naquela cidade, você já fez a imigração quando você chegou pelo aeroporto naquele país. Não tem uma recepção dita que você faz a fila para pegar, não, te recebem fora do navio. Às vezes, até no porto, é uma coisa engraçada, né? Não sei se a Adri passou por isso, mas os navios fluviais eles ficam um do lado do outro. Então, às vezes, para você chegar no seu navio, você passa pelo deck de outros navios. Então, é muito interessante. Não só passei por isso, como embarquei dessa maneira. O meu navio estava parado depois de um outro, então a gente embarcou passando por dentro de uma outra companhia, inclusive nem era outro barco da Uniworld, era de outra companhia. Passei por dentro para fazer o meu check-in dentro do navio. Isso aí. E a questão das excursões, né, gente? Pelo menos com a Uniworld, temos excursões inclusas em todas as paradas, e inclusive, como a gente falou no começo da apresentação, possibilidade de fazer até 2 excursões no dia, uma de manhã e uma à tarde, ambas Isso. inclusas na tarifa do seu cliente. Que algumas imagens, tá, gente, que é meio geral desses 17 navios, né? Todos eles vão ter alguma piscina, vão ter um lounge com bar, vão ter o deck superior que também conta com um bar, tá bom? Isso.
Aqui a gente vai agora, eu vou passar uma pincelada rápida no cruzeiro da Ásia deles, tá? A bordo do navio que é o Mekong Jewel, tá bom, gente? Só para vocês também terem uma ideia de como ele é. Já que temos uma piscina um pouco mais elaborada nele, mas vocês podem ver a decoração também, uma decoração que remete sim para mim a Destino. Ásia, ao destino, Uhum. tá bom? A gente tem aqui o lounge externo, como eu falei, né? Categoria. É um marco, né? De todo navio, né, gente? No deck principal, onde bate sol, vai ter um bar, né? Para os clientes terem um refil aí dos seus drinks, tá? Bastante lugar para sentar, parte coberta também, bem ventilada, tá bom? Temos biblioteca, né, em todos esses barcos também tem esse espaço para relaxar, tomar um chá, um café, ler um livro. Sim. Uma foto aqui da parte do deck principal, né, do deck da recepção. Um restaurante, tá bom? Esse é o restaurante do Mekong Jewel, né? Muito bonito. A decoração novamente que remete ao destino, tá bom? É o restaurante principal, por exemplo, no barco que a Adriana fez, o restaurante principal cabia todos os clientes nesse restaurante de uma vez, né? Sim. Aqui o lounge principal do navio, vocês podem ver que as janelas são bem altas, né? Vão do teto ao chão, então durante o dia a iluminação, bastante luz natural, dá para curtir bastante a navegação, tá bom? E também conta com um bar para os clientes pegarem os seus drinks. Isso. Os barcos todos têm spa, né, gente? Aí sim, pago à Sim. parte, tá bom? É um custo extra. E aqui um exemplo da Grand Suite, tá bom? Uma suíte com um design um pouco mais clean do que outros navios da Uniworld que navegam em outros destinos, que tem muito mais cores, né? Muito mais desenhos, Isso. vai nisso que a gente está falando aqui, que eles realmente o Inserem cliente você. fica inserido no destino até quando ele está dentro da cabine dele, quando ele está dentro do Isso. navio. Gente, agora eu vou falar um pouco de Egito, porque é um programa super bacana o que eles fazem no Egito, tá bom? Eles estão com dois navios lá. O primeiro navio que eu vou falar é o SS Sphinx. Vocês podem ver até que o nome do navio também remete ao destino, né? A gente viu que o navio da Itália é o SS La Venezia, esse é o SS Esfinge, né? Sphinx. Abrasileirando, Sphinx. Inaugurado em 2020, tá bom? Navegação Rio Nilo, tá? Ele tem 42 cabines, então a gente está falando de uma capacidade aí de 84 passageiros. Também conta com piscina, sala de massagem, área externa no deck superior e a decoração, claro, focada na cultura do Egito. Aqui uma foto externa dele que renderizou mal demais a foto, mas também a navegação, como a gente vem falando, uma navegação super tranquila, super bonita, né, no Egito. A gente vai ver aqui, ó, parte interna dele aqui no restaurante também remete muito ao local. A parte do deck, né, a parte da piscina também. Uma foto da cabine aqui. Essa cabine já conta com essa é a varanda francesa, Adri, ou essa é a varanda, Eu essa é acho a que essa varanda é uma varanda regular, né? normal, é. Varanda normal, né? A Uniworld trabalha, né, em todos os navios, como eu falei, não tem cabine interna, né? Não tem nenhuma cabine que você não veja o exterior. Isso. Trabalham a partir de cabine com janela, e aí eles têm janela de escotilha, uma janela mais elevada Normal, no é. deck, no deck 1 é uma janela que fica mais em cima ali Isso. da parede. Também trabalham com varanda francesa, com janela francesa, desculpa, que é uma janela que abre, às vezes até Isso. uma opção mais interessante do que pegar uma cabine com Com varanda. varanda. Por exemplo, eu sugiro uma janela francesa, por exemplo, num roteiro de mercado de Natal, que é inverno na Europa. Porque uma cabine com varanda, porque eles navegam o ano inteiro na Europa, uma cabine com varanda no inverno faz muito sentido. Agora, uma janela francesa que tem a possibilidade de abrir, já fica mais bacana e você já ganha mais espaço aí na cabine. Isso. O outro navio da Uniworld que navega no Egito é o River River Tosca, Tosca.
tá bom? Inaugurado em 2009, estamos falando de 41 é, cabines, tá bom? E esse navio são só suítes. Apenas suítes, certo, Adri? Então é um navio aí diferenciado, né? Uma tarifa um pouquinho mais alta do que o Sphinx, tá? Mas ainda assim, apenas suítes fazendo o mesmo roteiro, tá? O roteiro ele é igual. Que como Uhum. vocês podem ver, é uma foto dele de fora, que aí já dá pra ver realmente são todas suítes que tem varanda, né? Tem o deck principal também em cima com piscina, tá bom? Que algumas fotos que a Adri colocou pra vocês aqui do River Tosca, tá bom? A foto do deck superior, que tem a piscina, tem as espreguiçadeiras, um pouco da cabine, né? A cabine bem clean, né? No Tosca. E aí, gente, eu queria dar aqui para vocês este itinerário da Uniworld. Este itinerário, gente, ele dura 12 dias, mas de navegação são apenas 7, tá bom? 7 de navegação. Por quê? Porque tem a parte terrestre no pré-cruzeiro que está incluída na tarifa. Então, você tem que botar o seu cliente em Cairo. Ele chegou em Cairo, ele vai ter 2 dias completos em Cairo, fazendo excursões terrestres, visitando pirâmides, visitando museus, com guias e com transfer incluso da Uniworld. Ele vai estar em um hotel de 4 a 5 estrelas, que também ele já pagou na tarifa dele, né? Vai ser no Cairo, no Four Seasons, ou no Nilo Plaza, ou no Nilo Ritz-Carlton, tá bom? Com o café da manhã incluído, tá certo? Fazendo excursões. Aí no terceiro dia ele vai num voo fretado que ele já pagou na tarifa dele do cruzeiro de Cairo até Luxor, onde ele embarca, tá bom? E aí ele faz um roteiro de 7 dias pelo Rio Nilo, tá bom? É, E aí depois tem um desembarque no dia 10 de Luxor até Cairo. E tem mais 2 diárias de hotel, do dia 10 ao 11, do 11 ao 12. Incluídas também na mesma categoria de hotel dos 3 dias iniciais ao cruzeiro, também com excursões já inclusas. Então é uma viagem, é uma imersão completa no destino Egito, tá, gente? E aí não só a Uniworld, como outras companhias fluviais que fazem esse destino, também trabalham do mesmo jeito, para não ficarem atrás, né? A Uniworld foi pioneira, para as outras não ficarem atrás, elas também trabalham desse mesmo jeito. Então, eu estava até discutindo isso com um cliente esses dias, né? Ele falou, meu, eu quero fazer uma imersão no Egito. Será que um cruzeiro pelo Rio Nilo funciona? Falei, olha, eu tenho um produto aqui que vai funcionar porque não é só cruzeiro, também tem a parte terrestre É. e como vocês podem ver aí, todas as inclusões já estão na tarifa, tá bom, gente? Eu tava vendo, fiz uma cotação para abril 25, tava a partir de US$ 10.000 por pessoa, tá bom, gente? Que se a gente dividir em 12 dias, para tudo que oferece para esse destino Egito, eu considero que E o tá serviço que o excelente. passageiro vai ter? Alinhado a esse serviço Uniworld diferenciado aos hotéis que estão inclusos aí, que é um ou outro, e Uhum. são só hotéis tops, vale muito a pena, tá bom, gente? Vale muito a pena.